Diana, agora corrigindo o nome, pela mensagem que ela vai nos trazer, pela vida da irmã, da sua família também. Vamos nos levantar, vamos estender as nossas mãos, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, te agradecendo por este culto, por tudo, Senhor, que já foi aqui feito, ó Pai, pelos louvores já ministrados, Senhor, pela palavra que já foi plantada em nossos corações, ó Pai. Nesta hora, Senhor, nós colocamos a vida da Tua serva, Diana, em Tuas mãos, Senhor, para que ela traga com a palavra vinda de Ti, Senhor, direto para os nossos corações. Abençoa a vida da Tua serva, Senhor, a sua família, a vida ali do pastor Gerson Neto, à frente da Igreja Batista Liberdade. Abençoa o ministério desta família, Pai. Ser com eles a cada instante, Senhor. E obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de agora, de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Teu cochichar no nosso ouvido, Senhor, a Tua mensagem para este dia, para esta semana, para as nossas vidas. Muito obrigada por este privilégio. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja, amém? Botar minha colinha aqui, né? Eu gosto daqueles púlpitos que é assim, tudo cercado, ninguém sabe que a gente está olhando. Irmãos, com grande alegria, né, que eu estou aqui. Como eu fui apresentada, né? Eu quero também estar apresentando a minha filha. Eu gostaria que a Thaís estivesse se colocando em pé. Amamos essa parte, né, Thaís? Essa é a minha moça, Thaís. Muito obrigada, Thaís. Eu e o meu esposo temos 3 filhos, 2 homens, né? E essa é a nossa caçula, né? E como o pai é pastor e está hoje na igreja, então não tem como ele vir me acompanhar. Então eu falei, vamos lá você, né? E a gente lança a mão aí da menina para virmos as duas. Então é minha companheira que está sempre comigo, sempre que o pai não pode estar, ela vem comigo. Essa é uma igreja que nós já conhecemos, eu e meu esposo, o pastor Gerson Neto, já conhecemos há algum tempo, né? Já temos amizade com algumas pessoas. Ele mandou um abraço para o pastor Mateus, mas eu falei, eu acho que o pastor Mateus deve estar lá não, porque todo o tempo só estou conversando com o Felipe, né? Então eu acho que ele não está não, mas se ele estiver assistindo, um abraço para o pastor Mateus aí que o pastor Gerson Neto enviou, né? E eu quero agora falar com os homens o seguinte. Eu fui convidada para falar para as mulheres, né? Mas eu sei que em um culto de domingo à noite é quase impossível falar somente para mulheres, né? Então a palavra que eu trouxe hoje também serve para vocês homens, graças a Deus, né? Porque senão, mas nós vimos assim que foi um culto até agora assim totalmente voltado para as mulheres. Já oraram por nós, né? Já recebemos lembrancinhas, né? Os homens estão lá dentro cuidando para que as mulheres estejam aqui. São pequenos mimos que fazem toda a diferença e que faz para nós um dia especial, um dia em que a gente vê uma diferença no cuidado, no trato para com a mulher. E isso é muito importante, porque em uma época, em uma geração em que eu vi, acho que foi a que estava ministrando, né, falando da questão do empoderamento, dessa busca constante. Algumas mulheres têm se perdido no tempo e no espaço e, em consequência, os homens também vai nessa leva. Hoje, mulheres, se o homem, né, quiser, às vezes, algumas, se quiserem pagar a conta ali no restaurante ou na lanchonete, elas, não. Está achando que eu sou o quê? Eu dou conta de pagar, eu posso pagar. Tem até algumas mulheres que levam isso até como uma ofensa. Se o homem, né, isso é muito raro, mas se ainda tem alguns homens assim que gostam, né, de abrir a porta para a mulher, não, precisa não. Eu dou conta, eu tenho 2 mãos. Então a própria mulher, ela tem assim perdido um pouco desse sentimento de deixar ser cuidada, né? E hoje a gente viu aqui uma igreja que em todo tempo direcionou esse culto para mostrar à mulher a importância, o valor dela enquanto mulher. E isso é muito bom, porque nós não podemos perder essa essência de ser mulher. Ser mulher é muito bom. Eu amo ser mulher. Se Deus falasse escolha, eu falaria mulher de novo.
Quero ser mulher de novo, é muito bom ser mulher, né? Gente, olha, o tema da minha mensagem hoje, que eu quero estar falando com vocês, é sobre pensamentos transformados, emoções redimidas. Pensamentos transformados, emoções redimidas. Se convida uma psicóloga para falar, né? Naturalmente ela tem que falar de emoção. É quase impossível nós que somos psicólogas não falarmos de emoção. Isso grita dentro de nós, né? Mas eu quero, e não se preocupem porque também não será uma aula de psicologia, será uma fala dentro da nossa palavra de Deus, né? E junto com as nossas emoções, porque se alguém pensa que não tem emoção, que é só palavra, que é só cognitivo, não. Você é um ser que tem emoção e graças a Deus por isso. Eu gostaria de hoje direcionar a minha fala no Salmo 73. Se vocês puderem abrir no Salmo 73, eu estarei lendo esse salmo que foi o Asaf que escreveu. Amém? Vocês geralmente projetam, Felipe? Sim? Ok. Então, eu estarei lendo lá, tá bom? No Data Show, para que nós possamos ficar, então, com uma só interpretação, tá? Eu só espero que o Data Show, assim, não demore muito a mudar, tá bom? Vamos lá. Salmo 73 diz assim: certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu servo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis.
mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? Queridos, eu gosto muito desse salmo, apesar dele ser um pouco confuso, né? Asaf, ele começa falando ali sobre como é bom servir a Deus, mas em algum momento ele olha e fala assim: olha, não é bom servir tanto a esse Deus não. A gente vê aquele homem de Deus, Asaf, entrando em uma crise emocional, em uma crise espiritual, um homem de Deus que conhece Deus, parando para olhar um momento e refletir sobre o mundo em que ele estava vivendo. E ele parou e começou a ter algumas reflexões, como por exemplo, olhar para a vida daquele homem, daqueles homens ou daquelas pessoas que não servem a Deus. E ele começa a olhar, e é muito interessante que ele começa a olhar e falar assim: olha, é muito difícil servir a Deus, eu acho que não vale a pena. E ele entra em uma profunda crise emocional e espiritual. E aí eu acho muito interessante. Por que eu gosto tanto desse salmo? Porque ele humaniza as pessoas. Não que os outros não, mas eu gosto muito desse. Porque às vezes a gente ouve muitas mensagens que colocam às vezes um peso, né? Você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, você é isso, você vai vencer. Você não pode fraquejar, você não pode duvidar. Não que a Bíblia libera nós para que façamos isso. Mas a palavra de Deus mostra nesse salmo um homem que serve a Deus, mas que teve dúvida sobre a sua fé, teve dúvida sobre se realmente valeria seguir ou não aquele caminho. E é muito interessante que nós vemos isso dentro da igreja. Dentro da igreja nós vemos muito isso. Quem não tem essa dificuldade, quem nunca teve ou quem não está passando por essa dificuldade de unir a fé, pegar essa fé que nós aprendemos, né? Muitos até às vezes desde criança, outros mais novos na fé, mas que aprendemos desde que nós conhecemos a Deus e estudamos a palavra dele. Quem nunca viveu essa questão de viver, ter essa fé, mas quando chega na realidade da nossa vida, no momento que nós estamos passando, nós não conseguimos unir essas duas coisas. A fé naquele momento tão difícil que nós estamos passando. Quer algum exemplo? Por exemplo, divórcio. Divórcio é algo muito difícil de ser vivido. Nós tratamos divórcio como luto. Luto. Você perdeu alguém que você amava muito, você perdeu uma família, perdeu um casamento. Por exemplo, perda de emprego. E agora, como que eu vou viver sem um emprego? Como que eu vou pagar as minhas dívidas? Por exemplo, perda de um filho, perda de um ente querido, né? Que aí na pandemia, todos nós conhecemos alguém que morreu, ou que alguém que era da nossa família e se foi nessa pandemia, né? E nós tivemos que exercer a fé. E nem sempre, alguns momentos nós conseguimos. Por exemplo, quem cria filhos, né? Quem é mãe ou quem é pai, que ensina o filho o tempo todo como ele deve seguir nos caminhos do Senhor, ou como ele deve agir, e de repente esse menino cresce, se torna jovem, e vai para a faculdade, começa a conhecer outras pessoas, e escolhe um caminho diferente daquilo que ele a vida inteira foi ensinado. Participou de mensageiras, participou da salinha das crianças, frequentou o culto, e de repente quando ele tem a idade para a decisão, ele decide: eu não quero ir por onde o Senhor me ensinou, ou a senhora me ensinou. E aí aquilo gera uma grande aflição e uma grande crise, tipo assim, né? Será que eu perdi o meu tempo? O que eu fiz durante toda essa vida? Onde é que foi que eu errei? Onde é que está Deus nesse negócio? Onde é que está Deus nesse divórcio?
Onde é que está Deus na morte do meu filho que foi tão precoce? Onde é que está Deus na perda desse meu emprego, que se eu não tiver ele, o que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar a minha família? Onde está Deus nesse lugar? E essa é uma das grandes crises que nós vivenciamos hoje, e temos até vergonha às vezes de falar. Porque se a gente falar, sabe o que acontece? Aquele irmão, né, que às vezes não sabe ouvir direito, vai começar a te questionar. Onde é que está a tua fé? Né? Ai, mas se você não acredita em Deus, vai orar, irmão, vai orar que Deus vai fazer a obra. E aí começa a dar respostas que não faz sentido para o nosso coração naquele momento. Não faz sentido. Ou então eles viram e falam assim, mas também, né, você contribuiu para isso. E aí começa, né? E aí começa. Esses dias eu vi uma moça que conversou comigo e falou assim, Diana, é muito interessante, eu perdi o meu primeiro filho, aborto, né? E espontâneo. E aí ela falou assim, e eu carrego uma grande culpa. Eu deveria ter ficado mais de perna para cima, eu deveria não ter isso, eu deveria. E aí a gente conversando, e ela falou assim, olha, o que foi pior? Na hora que eu cheguei na igreja, alguém falou comigo assim, nossa, mas também, né? Você tem isso, tem aquilo, e ainda foi engravidar? E aí ela se sentiu mais culpada. Então, às vezes, a própria igreja, o próprio irmão que está do teu lado, coloca esse peso sem nem perceber. Não vou dizer que tanto que é por maldade, mas às vezes por nem perceber. E aí a sua fé, ela é o quê? Ela é colocada em xeque. E aí você começa a olhar, olha para um lado, olha para o outro. E isso é uma realidade dentro da igreja. A gente tem que parar de querer viver em um mundo de poliana. Sabe o que é mundo de poliana? Um mundo fantasioso, um mundo de fantasia, em que a gente acredita, né, que tudo vai acontecer. Tudo de bom vai acontecer. Mas olha só, para que nós possamos ter pensamentos transformados, gente, toda e qualquer situação na nossa vida, como o nome é transformadas, e eu trago aqui para transformados, toda mudança começa na nossa mente. Toda mudança, e inclusive a música que vocês cantaram, né? Eu quero ser uma mulher que adora, né? Aquela questão toda. Se vocês prestarem atenção naquela música, ela vem toda uma mudança de dentro para fora. Eu conheço mulheres que às vezes estão passando por uma questão no casamento, elas começam a fazer abdominoplastia, começa a dar uma mudança no rosto, fazer um monte de botox, não que eu seja contra isso, eu acho que quem gosta, quem tem dinheiro e acredita nisso, faça. Tudo que vem para melhorar, que bom, se você gosta, se você tem condições de manter isso, que bom. Mas a ideia é, qual é a sua intenção nisso? Qual é a sua intenção nisso? Por que você quer fazer isso? Né? A intenção é o que vem de dentro. E tem gente que quer fazer uma repaginada por fora e esquece de quê? De que tudo vem primeiro de dentro. E acreditem, todo indivíduo, ele funciona da seguinte forma. Primeiro o pensamento, que ele gera um sentimento e te leva a fazer algo. Nós trabalhamos nesse ciclo e nós não fugimos dele. Se você acredita em algo, se você tem um pensamento a respeito de algo que é ruim, tipo, eu não tenho valor, ou eu não consigo fazer. O que acontece com isso? Se eu acredito que eu não consigo fazer, por exemplo, está aqui na frente falando com vocês, eu não consigo fazer, eu vou ter vergonha, eu vou tremer, eu não vou conseguir falar, minha voz vai travar, minha garganta vai fechar. O que acontece com isso? Vai gerar um sentimento em mim. Que sentimento é esse? Medo, angústia, aflição. Eu vou começar a ter crise de ansiedade. E vou chegar aqui, vou ficar tremendo. E não vou conseguir fazer. E o que vai acontecer com isso? Paralisar. Paralisa. Isso serve para a nossa vida. Qualquer situação que você estiver passando, tudo começa no nosso pensamento. As grandes transformações na sua vida, primeiro começa com o seu pensamento a respeito do que você pensa com aquilo. E isso não foi diferente. Olha só, lá em Mateus 15, 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios,
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Gente, aqui fala coração, mas quando nós vamos ver mesmo lá na raiz da palavra, quem gosta do grego, do hebraico, por aí vai, né? A gente vê que não é o coração, que quando os salmistas ou as pessoas que escreviam falavam de coração, eles estavam falando da mente. Como que o coração, ele vai pensar? O coração, ele não pensa. O coração é apenas uma forma da pessoa falar da emoção, né? O coração bateu, isso e aquilo. Mas quando nós falamos da questão de pensamentos, né? Pois do coração saem os maus pensamentos. Não é daqui que sai o mau pensamento sai daqui. Tudo que nós intentamos fazer ou fazemos, primeiro ele sai da nossa mente. Se você quer ser uma pessoa transformada, comece a observar os seus pensamentos. Não é à toa, né? Que lá em Efésios fala, olha, Efésios 6,17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete, gente, quem vê aí filmes ou vê alguém aí, um guerreiro aí, né? Uma das coisas que eles colocam é o quê? O capacete. E a palavra de Deus fala de capacete. O que é isso? Proteção. Proteção com o quê? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quer ser uma pessoa transformada? Comece a transformar a sua mente, os seus pensamentos. Comece a observar o que você está pensando. Porque nós vemos aqui que Asaf, ele tinha uma coisa muito interessante, né? Ele começou a olhar para o lado e ele começou a ver a vida do outro. E ele começou a olhar e ter inveja. Uma das coisas muito interessantes para que nós possamos guardar a nossa fé, lidando com as situações difíceis, é mantenha o foco nas promessas de Deus. Vocês acham que Asaf manteve o foco nas promessas de Deus? O que vocês acham? Quando ele olhou para o lado, que ele olhou e ele diz assim, eu olhei para o lado e pensei o quê? Que os homens ímpios, eles tinham um corpo forte, eles não adoeciam, eles não tinham a fadiga que nós, seres humanos, temos normalmente. O que ele diz? Que eles tinham o quê? Ele tinha uma vida muito tranquila. E aí vem aquela síndrome, né, da grama do vizinho é mais verde. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os homens, como os outros homens. Sentimentos que vêm quando você olha para a vida do outro. Sentimento de inveja. Gente, inveja é eu querer aquilo que é do outro. Inveja é eu querer aquilo que é do outro. E isso é pecado diante de Deus. Porque na verdade a palavra de Deus diz assim, olha, alguns dizem assim, na verdade em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, Asaf diz. Em vão purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. O que ele está falando aqui? Eu quero ser igual a esse ímpio. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero falar o que ele fala. Eu tenho inveja da posição desse homem. Eu tenho inveja do que ele é. Eu quero ser igual a ele. E aí, o que acontece quando nós olhamos para o lado e ficamos observando a vida do outro? O nosso coração embrutece. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, lá no Salmo 73, 13, fala assim, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. E o Salmo 24 diz assim, não tenha inveja dos maus, nem queiram estar com eles, o coração deles planeja violência e os seus lábios falam para ferir. Como que uma pessoa que serve a Deus, como uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, pode ter inveja, querer ser igual ao ímpio, quando ele perde o foco, quando ele perde o olhar para onde ele deve olhar, que é para as promessas de Deus.
que é para aquilo que Deus tem falado ao coração dele, que é para aquilo que Deus diz. Nenhum momento a palavra de Deus diz que nós teríamos, né? Nós teríamos momentos somente prazerosos. Uma das formas que nós crentes somos muito fantasiosos. Gente, eu nunca vi um povo mais fantasioso do que o povo que serve a Deus. E é por isso que tem tanta crise em juntar a fé com o que realmente está acontecendo. Por isso que nós vemos tanta igreja vazia. Por isso que nós vemos tanto crente pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja. Por quê? Porque eles têm uma fé, vivem num mundo fantasioso, num mundo de Poliana, onde só quer a caixinha de promessa sendo aberta todo dia, e vai promessa, porque se eu orar vai acontecer, porque se eu orar o inimigo vai ser repreendido e nada vai acontecer, e começa, e sim, mas Diana, não tem umas coisas dessas escritas na Bíblia? Tem sim, mas não tem nada lá que garanta que nada de mal vai acontecer a nós todo o tempo. E essa foi a grande crise que muitos entraram na época da pandemia, que eu até parei de ouvir algumas coisas, porque literalmente eu coloquei a peneira porque eu não aguentava. Eu não aguentava as bobagens que o povo de Deus falava a respeito uns dos outros. Até dizer que quem ficou vivo como nós aqui, né, é porque somos mais fortes espiritualmente do que aqueles que se foram. Porque nós conseguimos aguentar o anticristo e eles não iam aguentar, ia desviar e foram embora. Falei, então Jesus tinha que me levar, porque eu perdi muitos amigos que eu era admiradora, homens e mulheres de Deus, que eu chorei, porque eu falei, o mundo perdeu homens e mulheres de Deus que estavam fazendo a diferença. E me senti um nada, eu falei, eu devo estar aqui então, porque eu pequei mais do que eles, porque não é possível. Eu conheci vidas, homens e mulheres de Deus, que realmente viviam uma vida com Deus, faziam a diferença em campos missionários. E às vezes um foi levado, do casal, um foi levado e o outro ficou. Eu vi jovens morrendo com vida, abundância de vida. Vocês viram também médicos, meninos novos, sendo ceifados novos. E aí a nossa fé é colocada, né? É colocada em prova. Onde você começa a olhar, enquanto está no vizinho, você, vamos orar, não sei o quê. Quando vem para dentro de casa, você começa a dar a angústia. Quando você começa, mulheres agora, né? Você começa vendo o seu marido querendo ir embora com uma outra mulher. E você percebe que ele está indo. E você ora, e você ora, e você se santifica. E você vai lá e faz, e ele vai. E ele vai. E aí vem a grande crise, onde é que está Deus nesse negócio? Eu já recebi muitas moças para aconselhamento, é muito interessante, que elas se casaram segundo o padrão que a Bíblia fala. E homens também, tá? Só que homens procuram menos, né, para conversar, eles são mais introspectivos. Mas mulheres, né, que vêm e falam assim, Diana, eu casei segundo o padrão de Deus. Eu era da igreja, conheci o rapaz na igreja, eu orei, né? Eu casei virgem, eu fiz uma festa, casei na igreja, fiz tudo, Diana, como manda. E depois de 3 anos, esse homem simplesmente disse que não quer, saiu da igreja e disse que não quer mais viver comigo. Que se apaixonou por uma outra mulher. E aí elas questionam, onde é que estava Deus nesse lugar? Onde é que está Deus nesse negócio? Aí eu também ouço isso aqui, ó. Em vão eu me guardei. Em vão eu fiz tudo aquilo que a Bíblia diz que era para eu fazer, que os meus pastores pregavam, que o meu líder de juventude fazia. Na dor, elas dizem, em vão. Porque aí, ó, o que aconteceu comigo. Sabe o que eu ouço também muito? Uma questão de algumas pessoas dentro da igreja. Diana, quando eu era pequena, eu fui abusada. Fui abusada por pai, ou por padrasto, ou por tio, né? E vai a geração aí, porque geralmente é mais intrafamiliar, né? Ou seja, dentro da família do que fora. E às vezes essas mulheres, ou homens também, muitos meninos, não são poucos, muitos, não são poucos, foram abusados também, dentro da própria casa, ou dentro das igrejas. E é muito interessante que eles falam assim para mim, assim,
quando se convertem, né, aceitam Jesus, aquela questão toda, é apresentado o Evangelho, eles olham assim e falam assim: eu amo esse Deus, está tudo certo, mas onde é que estava esse Deus? Quando eu, enquanto criança, faziam aquilo que fizeram comigo. Onde é que estava esse Deus? E aí, a fé também é colocada em prova. Percebem como, quando a gente traz para a vida da gente, quando a gente traz para aquilo que é mais próximo, é mais realidade da gente, nós somos colocados, a nossa fé ela é provada, ela é mexida, quando algumas vezes fala, em vão, porque eu faço, no emprego eu sou bom, eu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer, mas aquele que rouba, aquele que faz as coisas erradas, é o que tem mais projeção do que eu, ninguém me vê no meu emprego. Então, eu acho que todo mundo faz, vamos fazer também, porque afinal de contas, né, é normal. Eu quero viver como um ímpio vive. E com esse salmista não foi diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: as convicções elas mudam os pensamentos. E uma das coisas que nós podemos ver aí foi quando Asaf, ele diz assim: olha, algo mudou, eu estava indo nessa linha de pensamento de que eu queria ser igual ao ímpio, porque em vão guardar as minhas mãos da maldade, em vão eu ser correta, em vão eu fazer tudo certinho, eu andar conforme a palavra de Deus diz, em vão, porque quem está prosperando é o ímpio até rico fica e eu cada vez mais pobre. E aí, o que acontece com isso? Ele fala, foi pesado demais eu pensar nisso tudo. Está sendo muito pesado eu tentar entender isso. E aí ele diz que volta o olhar para o templo de Deus. E aí vem a grande diferença. Ele ficou muito pesado para ele não conseguia trazer a lógica para aquela situação. Então ele toma uma decisão. Ele se volta para o templo de Deus, ele volta ao primeiro amor, ele volta às promessas, ele volta para Deus e fala assim: não, eu prefiro continuar servindo ao Senhor. É muito interessante que, como Diana, que eu volto para esse primeiro amor. Algumas pessoas perguntam, como fazer para voltar para o primeiro amor? A primeira coisa que nós precisamos trazer, quando fala assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Gente, não poucas vezes nesses tempos, né? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é isso? Experiência com Deus. Não é a experiência que o irmão tem. A que o irmão tem é muito boa. A Bíblia diz que a gente precisa contar o testemunho na frente da igreja. Para quê? Para que a sua experiência alimente a minha fé. E eu diga, se Deus fez com ela, Deus pode fazer comigo também. E eu vou orar, e eu vou buscar, e eu vou fazer o que eu tiver que fazer para que Deus me abençoe. E aí, a experiência do outro é muito boa. Mas quando eu tenho que trazer a fé, né? Quando eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu não tenho que estar contando o que o outro viveu, mas eu preciso orar a palavra, eu preciso chegar diante de Deus e falar, Deus, a tua palavra não mente, a tua palavra diz que eu serei abençoado, a tua palavra diz que compensa servir ao Senhor. E começa a trazer a memória, olha, aquele tempo quando a minha mãe estava passando isso, eu estava do lado dela, olha só, agora nós estamos assim, aquela vez que eu orei para o Senhor me dar aquilo, o Senhor me deu, e olha, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, e você começa a trazer à memória aquilo que traz esperança, e aquele desespero vai embora. Por quê? Porque vocês se lembram? Tudo começa aqui. Se eu começo a alimentar a minha vida, trazendo o que me dá esperança, então a emoção ela fica boa, eu começo a ter alegria, eu começo a me encher de vida, e ainda que as coisas estejam ruins, eu falo, não, existe um Deus, Ele diz e Ele honra, porque Ele não é filho do homem para mentir, nem homem para que se arrependa, Ele é Deus.
Ele é diferenciado. Então eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Outra convicção que nós precisamos, outra atitude que nós precisamos ter. Nós precisamos entender, amadurecer. Gente, como eu havia dito para vocês, há muitas promessas na Bíblia para nós. Nós vemos vários homens que foram livres da morte. No caso de Daniel, né? Todo mundo, as tias da EBD, ama contar essa história, né, para as crianças. E ela fortalece o nosso coração. Né? Nós vemos Moisés, né, quando o povo de Israel passou em terra seca. Nossa, todo mundo, Deus é Deus. Mas nós não podemos esquecer também que existiu homens que foram mortos por amor a Cristo. Como, por exemplo, Estevão, né, que foi morto apedrejado, porque estava pregando a palavra de Deus, vivendo uma vida piedosa com Deus. Nós vemos João Batista e Tiago, que foram decapitados, ou seja, né, cortado o pescoço. Nós vemos Felipe, André e Pedro, que foram crucificados. Eles foram crucificados por amor a Deus, por viver uma vida segundo aquilo que Deus queria. E por que nós queremos abrir apenas a caixinha de promessa e vivermos das promessas? As promessas é para trazer esperança para a nossa vida. Trazer esperança para a nossa vida. Mas isso não quer dizer que você está impedido, às vezes, de viver situações que te farão chorar. Que você irá olhar assim e falar assim, onde é que foi que eu errei nisso aqui mesmo? Onde é que foi que eu comi capim, como diz o povo, ou engoli mosca? Onde é que foi que eu não percebi isso aqui? Precisamos começar a olhar e deixar de ter uma vida de fé fantasiosa. O tempo está chegando, e eu não gosto de dizer assim que nós estamos vivendo em tempos difíceis, porque eu acredito muito que se a gente começa a falar, nós vamos ser perseguidos, porque agora vai todo mundo morrer, vai todo mundo para a praça pública morrer crucificado, por quê? Por quê, né? E aí começa, as coisas começam a acontecer, entendeu? Porque é pela nossa palavra que a gente traz a bênção, é pela palavra que a gente traz a maldição sobre a nossa vida. E quando eu abro a boca e começo a dizer, vocês vão sofrer perseguição, porque vocês não sei o quê. Eu olho e falo, gente, a vida inteira, desde criancinha que eu me converti aí com uns 10 anos, eu ouvi dizer que a gente ia sofrer perseguição, que ia sofrer, chegar um tempo que ia ficar, quem ia ter que ficar. Aí quando os anos vão passando, o governo vão trocando o governo, e vai tendo uma revolução dentro da igreja, fica todo mundo em pânico. E aí eu fico, gente, vamos trabalhar, vamos levar nossa vida, vamos alimentar nossa fé, vamos pagar nossos impostos, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Porque se a gente olhar na Bíblia, quanto mais difícil foi o governo, mais a misericórdia de Deus esteve sobre nossas vidas, e mais Deus fez milagre no povo dele, no meio do povo dele. Então vamos ter confiança. Vamos continuar sendo verdadeiros diante de Deus, buscando servir a Deus com integridade, tendo a nossa mente transformada pela renovação do Espírito de Deus. É isso que Deus espera de nós, transformados para transformar pessoas. Não é transformados para viver somente o que é bom, não. Vamos ser crentes maduros, porque Paulo diz assim, olha, eu não pude falar a vocês como crentes maduros, mas como crianças. Por quê? Porque vocês são crianças em Cristo. Eu tive que dar leitinho. E às vezes dentro da igreja a gente encontra isso, né? Pessoas antigas, gente, que, leitinho e leitinho. Porque, irmã, cuidado, aquele irmão ali, ele é difícil, mas é difícil por quê? Nossa, ele é um problema. Todo mundo aqui pisa em ovos, então ele precisa crescer, né? Precisa amadurecer, e nós também. Por quê? Porque nós precisamos ir para a maturidade, né? E quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, e toda essa lista aí, em Filipenses 4:8, a Bíblia diz, nisso pensai, tá? E concluindo,
Queremos ser transformados? Vou dar algumas dicas aqui. A primeira, deseje os planos de Deus para a sua vida. Lá em Provérbios 1 ali fala sobre a sabedoria. E a Bíblia diz assim, que quem quer a sabedoria, busque como se fosse uma joia. A gente não corre muito atrás de ouro, né? Que a gente, pedra preciosa aqui, a gente não tem muito acesso. Mas busque como se você buscasse dinheiro. Vamos lá, que é a moeda, né? Do jeito que vocês trabalham para ter dinheiro, busque a sabedoria de Deus, como se você estivesse buscando dinheiro, prosperidade para a tua vida. Por quê? Porque quando você busca os planos de Deus para a sua vida, você vai começar a imaginar. A segunda dica aí, começa a imaginar isso como se já estivesse existindo. E eu não estou falando bobeira aqui não, em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé você ainda não tem, porque se você já tiver a situação na mão, já tiver aquela coisa, não é fé, já é algo que você está pegando, é existente, já existe. A prova está ali. Agora o que é fé? É você não ter e viver como se já tivesse. Você quer um esposo? Quer um esposo, um homem de Deus? Quer uma esposa, quer uma mulher de Deus? A Bíblia diz assim, olha, para os homens aí, né? A Bíblia diz assim, que riquezas e casas, lá em Provérbios fala, riquezas e casas, a gente herda dos nossos pais. Mas a esposa sabe, a mulher certa, é o Senhor quem dá. E aí como eu tenho uma filha, né? Aí eu oro, Deus dá a minha filha para o homem certo, né? Aí as mulheres falam assim, olha, né? Vamos orar aí para que ela, quem é mulher, Senhor, me dá para um homem certo, né? Porque a herança, a casa, bens, a gente herda dos pais. Isso quem diz é a Bíblia, né? Então, você quer, busque em Deus, né? Viva como se ela já existisse. Como é que você quer? Como é que você quer essa mulher? Começa a sonhar, gente. Como é que você quer esse homem? Sonhe, projete na sua mente, imagine essa pessoa. Traga a existência à sua mente, como se ela ou ele já existisse. Você quer um emprego bom, quer passar naquele concurso público? Imagine você fazendo aquela prova, imagine você sentando naquela cadeira, imagine você trabalhando. Isso é fé, é você trazer à existência o que ainda não existe. A outra coisa, peça a Deus sem duvidar, porque a palavra de Deus diz, se alguém chega diante de Deus, né, duvidando, não acredite que terá de Deus alguma coisa, porque ele é visto como uma onda do mar, que é agitada. Se hoje eu estou bem acreditando, eu tenho fé, amanhã aconteceu algo, não tenho mais fé. Altos e baixos, não, a palavra de Deus diz, quem chega a Deus, acredite que vai acontecer. Profetiza, expresse sua fé, sua dependência, sua gratidão. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o teu coração está cheio. Bem-aventurado, olha, isso aqui também eu quero falar, é muito importante. Comece a declarar para Deus gratidão, antes de você ter as coisas. A palavra Jó diz assim, olha, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não há nada que o Senhor Deus não possa fazer. Ele está acima de tudo. E Abacuque 3:17 diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo pareça que está difícil, alegre-se no Senhor, e diga para ele, Senhor, eu me alegro em ti, e exulto no Deus da minha salvação. Gente, faça como Asaf, no dia que estiver difícil, faça como a segunda parte, volte-se para olhar para o Senhor, para as promessas, tenha a mente transformada,
Asaf, naqueles primeiros versículos ali, Asaf, ele estava como um crente que vive no mundo de Poliana. Um crente fantasioso, que achava que tudo de bom, que por ele ser filho de Deus, ele estava blindado. Nada de mal vai acontecer. E aí, quando ele falou, é pesado demais, deixa eu voltar aqui. E aí ele pôde olhar para o Senhor, e aí sim, ele pode dizer e esperar em Deus a salvação que Deus teria para dar para ele. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar neste momento? Eu quero te desafiar agora, você irá se colocar na presença de Deus. E o que você está passando nesse momento, nesses dias, né, que você está aí passando, que tem te tirado o sono, ou que tem te deixado triste, ou que tem deixado você introspectivo, às vezes pensando, vem para todo mundo, mas não vem para mim. Todo mundo consegue, menos eu. Eu oro, e parece que os céus estão cerrados. E tem hora que a fé começa a desanimar, né? Começa a enfraquecer. Eu quero te desafiar nesse momento, você falar com Deus. E começa a declarar para Deus que Ele é o seu Deus. Transforme a sua mente. Transforme pela palavra do Senhor. Porque Deus não é filho do homem para se arrepender e nem homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Vamos orar neste momento? Senhor, eu quero neste momento, junto com a tua igreja, porque nós somos igreja do Senhor, porque nós somos filhos do Senhor. E nesse momento, Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas indagações, aquelas situações, Deus, que tem tirado o nosso sono, ou que às vezes tem levado muito tempo na nossa mente, e muitas vezes, Deus, enfraquecendo a nossa fé, fazendo-nos, Deus, às vezes, pensar em desistir, olhar para o lado e ter inveja daqueles que têm, daqueles que conquistaram. Deus, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sonda, Deus, os nossos corações. Prova, Deus, os nossos pensamentos. Vê, Deus, se há algum caminho mau. E nos livra, Deus, e nos guia pelo caminho eterno. Que a nossa alma, Deus, possa bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Senhor, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E ainda, Deus, que nós não venhamos ter nada nessa terra. Ainda assim nós sejamos agradecidos pelo que Tu és. Pelo Deus que Tu és em nossa vida, pela salvação em Cristo Jesus, porque nós devemos Te adorar, nós devemos Te servir, pelo que Tu és, e não somente pelo que o Senhor nos dá. Ensina-nos, Deus, a orar a Tua palavra, ensina-nos, Deus, a termos um coração grato por tudo que o Senhor já nos deu e pelo que o Senhor nos dará. Ensina-nos, Deus, a colocar em prática a nossa fé, a trazer à existência o que não existe pela fé, crendo e sonhando os Teus sonhos, os Teus projetos para as nossas vidas. Sonda o coração meu agora e dos meus irmãos, sonda o coração da Tua igreja. Deus, se há algum projeto, algum desejo no coração, nos nossos corações, que não seja os Teus, enfraquece, em nome de Jesus. Tira dos nossos corações projetos que não vêm de Ti, e coloca os Teus, porque nós Te damos essa autoridade. Nós Te damos, Deus, essa liberdade do Teu Espírito agir em nossas vidas. E que nós venhamos sonhar os Teus sonhos. E que no percurso do caminho, Deus, nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Deus, por esta noite nesta igreja. Obrigada por nós sermos mulheres.
Obrigada, Deus, pelas mulheres que se encontram nessa igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida delas e que elas aprendam, que elas saibam, Deus, se deixar ser cuidadas, se deixar, Deus, ser amadas e ajudar, Deus, a olhar para esse propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero agradecer ao Felipe, que me deu essa oportunidade. Que Deus te abençoe, viu, Felipe? Igreja, que Deus abençoe vocês. Amém.